Romanos 11, de 1 a 10. Muito bem. Eu estou com esta tradução mais atual, a revista atualizada. Não é a preferida minha, mas eu vou ler nela. Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou vocês não sabem o que a Escritura diz a respeito de Elias, como pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo: Senhor, matar os teus profetas, derrubar os teus altares, sou o único que sobrou e procuram tirar minha vida. Mas qual foi a resposta divina? Foi esta: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim também, nos dias de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos então? O que Israel buscava, isso não alcançou, mas a eleição conseguiu isso. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu um espírito de profundo sono, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi disse que a mesa deles se transforme em laços e armadilha, em tropeço e punição, que os olhos deles se escureçam, para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Vamos orar. Pai de amor, para nós é prazer, nós estamos diante da tua palavra, e glórias ao teu nome. Nós queremos ouvir teu recado. Eu não sei pregar. Vem com teu Espírito, fala ao nosso coração. Transmite a tua verdade com clareza. Que nada saia daqui, a não ser a plena verdade que nos foi entregue. Ó Pai de amor, edifica os que chegaram aqui, para que nós saiamos daqui humildes, quebrantados perante o Senhor. E que não haja em nós nenhum motivo para nossa vanglória. E também, Pai, espalha isso, esta verdade para o Brasil, para o enriquecimento da igreja, e para que pecadores saibam quem é Deus e se convertam ao Senhor. Nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. O tema da mensagem nesta noite é sobre a verdade da eleição. E os irmãos podem falar: pastor, mas por que o senhor está pregando tanto sobre isso? Hoje pela manhã, eu comecei em 2 partes, uma série de 4 mensagens sobre o Salmo 110. E o assunto é, basicamente, eleição. Mas, irmãos, é impossível falar sobre salvação sem falar sobre eleição. É impossível. Nós estamos diante de uma verdade eterna. Será que este assunto cabe aqui? Deus está tratando sobre eleição? Claro, está muito exposto perante nós o assunto. Notem, queridos irmãos, eu estou falando também, enfatizando esse assunto, porque eu sei o quanto este tema é tão desprezado. Tão desprezado. Muitos fazem tudo para atacar esta doutrina de uma forma ou de outra, ou até mesmo usá-la para seus desleixos espirituais. Mas aqui é o Evangelho.
Olha, queridos irmãos, Paulo trata abundantemente em Romanos sobre esse assunto. Abundantemente. O que temos em Romanos 11? Vamos lá. Então eu vou dar o pano de fundo para os irmãos, a fim de que depois eu possa entrar no assunto dentro do texto. É uma mensagem expositiva, tá? Então os irmãos, olhem, examinem o texto comigo, tá? Nós temos então, aqui, antes de entrar, eu tenho 6 assuntos para tratar aqui na introdução. O primeiro é que Romanos 11 é o toque final de um assunto que Paulo inicia no capítulo 9. Eu estou frisando isso, irmãos, porque quando eu estudei lá no Instituto Bíblico, o assunto sobre o capítulo 9, 10 e 11 foi completamente diferente. Eles simplesmente passaram para nós, os alunos, um tipo de uma porta fechada para esses capítulos. Quando chegou em Romanos 8, que tratou sobre salvação, sobre a nossa segurança, fechou ali. Mas Paulo não fecha. Paulo continua expondo o assunto. Ele está tratando de quê? Lembra o começo de Romanos? O evangelho é primeiro aos judeus e também aos gentios. Então ele está falando dos judeus aqui. Por que eles? Por que Deus os abandonou? No capítulo 9, ele dá esse início. Segundo lugar, o assunto naquele capítulo, e vai até o capítulo 11, é a respeito de Israel. Ora, irmãos, Paulo, inspirado pelo Espírito, nos dá um assunto aqui muito proveitoso, porque a maior parte da Bíblia é Israel. Você vai basicamente de Êxodo até o final. Aliás, você entra no Novo Testamento, você vai pelos 4 evangelhos, está tratando de quê? De Israel. Jesus era judeu. Então, queridos irmãos, por que desprezar? Por que dizer, opa, esse assunto aqui não é para nós? Esse é o problema grave do dispensacionalismo, que faz uma separação muito drástica entre Israel e os gentios. Mas notem, queridos, no capítulo 9, Paulo está esclarecendo que Israel verdadeiro é o Israel de Deus e sempre existiu. Quando os irmãos olham para o Velho Testamento, eu espero que vocês, queridos irmãos, não abandonem as Escrituras. Porque eu sei que muitos começam bem o ano lendo, mas quando chega lá para março e maio, assim mais ou menos, já começam a desanimar. Não desprezem, porque o segredo de uma igreja forte é voltar-se à palavra. Mas quando os irmãos olham a história de Israel, Deus está lidando com quem? Com o povo dele. Com o seu povo que ele escolheu. É assim, em todo o Velho Testamento. Então Paulo está dizendo aqui, uai, na linguagem comum nossa, do mineiro, né? Do baiano, oxente. Deus não quer mais nada com Israel? Paulo está dizendo, não é verdade isso. Paulo diz, Deus tem o seu povo. Outro detalhe. Paulo, em quarto lugar, né? Paulo mostra um Deus que age livremente, no capítulo 9, tendo compaixão de um e endurecendo o outro. Essa é a obra de Deus no mundo. Salvo esse e esse eu endureço. Ele ilustra bem isso no capítulo 9, com Jacó e Esaú. Amei Jacó e aborreci Esaú. É assim que ele faz, queridos irmãos. Por quê? Ele é Deus. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Usarei de compaixão com quem eu quiser usar de compaixão. Esse é o assunto tremendo do capítulo 9. Em quinto lugar,
no capítulo 10, é revelada a fé. Os irmãos vão perceber que a ênfase do capítulo 9 é graça, do capítulo 10 é fé. Como a fé é a maneira evidente dos eleitos chegarem a Cristo. Os irmãos estão percebendo? Como é que você sabe quem é o eleito? Ele creu. Mas é aquele crê, não do crê de Israel incrédulo. É aquele crê de confissão. Lembra o capítulo 10, versículo 9? Se com tua boca confessares a Jesus e teu coração crer. Essa é a fé que a Bíblia trata. Ainda no capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Também, irmãos, é uma fé que incrivelmente não vem do homem. Vem do Senhor. Jesus é o homem. Então eu posso dizer que a fé vem do homem, mas do homem perfeito, o autor da nossa fé. Foi isso que Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 1. O amor e a fé que vem do Senhor encheu meu coração. Outro detalhe, é uma fé que invoca o nome do Senhor, versículo 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Hoje brincam com isto, né? Você quer fazer uma decisão? Então você é salvo. Não há mais um convite ao pecador a clamar a Cristo: Senhor, me salva. É coisa do íntimo, irmãos. Não é uma coisa de boca para fora. É o homem interior clamando: Jesus, tem compaixão de mim. Se eu estou com muita sede, andando, e passo na casa do irmão Diego, e peço um copo d'água, é porque eu estou invocando, estou clamando, é necessário. E sendo breve, irmãos, o capítulo 11, então, eu chego em 6º lugar aqui, nós temos a resposta do apóstolo, mostrando que os eleitos são eles quem? Dentro de Israel, os verdadeiros israelitas. E Deus trabalha assim. Agora, eu espero que eu tenha sido dinâmico nessa introdução para dar a vocês agora o assunto em pauta. Vamos lá? O primeiro nós vamos conhecer agora uma história que não é uma história de homens. Eu amo as Escrituras. Meu livro é a Bíblia. Porque quando eu entro em Gênesis, eu sei que eu estou num começo que não é começo. Eu estou lidando com Deus eterno. A Bíblia é um livro que não tem começo nem fim. É história eterna. Deus amou o povo. E os irmãos devem saber que a história da criação foi feita por causa disso. Porque Deus fez o sol, a lua, as estrelas, o mar, por causa dos eleitos. Deus preparou um lugar exato para a plena exibição da glória, da graça dele, na vida dos eleitos. Vamos então ao texto. Olha o que diz o versículo 1. Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? Ele responde imediatamente, de modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, agora veja com clareza, a quem de antemão conheceu. Notem aqui, queridos irmãos, nós estamos lidando, quando tratamos de eleição, nós estamos lidando com um povo que foi conhecido por Deus. Quando? De antemão. Que história maravilhosa. Olha quando Deus chega para Jeremias. Jeremias, eu te chamei para você pregar às nações, para pregar para o povo de Israel, para avisar do meu juízo. Jeremias assim ficou mudo. Ele era um jovem, dizendo, como eu vou fazer? Ele diz, antes que tu nascesses, eu já te conhecia.
Olha a história como Deus conta a meu respeito e a respeito do povo dele. Vamos então adiante. Deus nunca rejeitou o seu povo. Sabe como Paulo tenta explicar isso? Ele está dizendo aqui no versículo 1, olha para mim. Quem sou eu? Era como se os paulistas estivessem atacando os baianos. Não tem crente lá na Bahia. Só nós, os paulistas, somos os crentes. Aí eu chegasse e dissesse, olha aqui, Davi Sena, eu sou lá da cidade de Bicuí. Paulo está falando a mesma coisa. Olhe para mim, eu sou da tribo de Benjamim. Então Deus não esqueceu o seu povo. Maravilhoso isso. Queridos irmãos, o povo eleito não é uma nação formada e encabeçada por homens. Então não tem um Abraão formando uma nação para ele, nem um Moisés formando uma nação para ele, nem Lutero, nem Calvino. Não tem isso. Alguns falam, o Brasil é do Senhor. Mentira. O Brasil é do diabo, onde só reina maldade e perversidade. Deus tem um povo aqui. E este povo, irmãos, é o povo que Deus conheceu. Deus está lidando com eles. Tem nos Estados Unidos, tem no Japão, tem no mundo inteiro. O povo de Deus. Vamos em seguida. O povo dele, como é conhecido? Deus diz, eu já te conheci. Impressionante. Deus não está conhecendo como os arminianos falam. Olha, você quer fazer uma decisão para Deus? Você quer ter seu nome escrito no livro da vida? Mentiras e mais mentiras ressoam no cenário evangélico hoje. Não. Deus já conhece o seu povo. Notem como Jesus chegou para os judeus. Olha o capítulo 10, não precisam abrir, versículo 26. Ele foi bem claro. Sabe por que vocês não creem em mim? Porque não sois das minhas ovelhas. Ele diz, eu conheço as minhas ovelhas. Vocês não são delas. Se vocês fossem, vocês creriam em mim. Então Deus apresenta a história do seu povo diferente da nossa. A minha história começou em 53. A história do Brasil começou em 1500. Mas a história do povo de Deus começou na eternidade. Eu já tinha conhecido, Deus diz. Vamos para algumas passagens que eu gostaria de orientar os irmãos, só para solidificar, tá? Como Noé betumou a arca, eu quero betumar o assunto aqui para ajudar os irmãos e não entrar nada de errado no conhecimento disso. Olha Romanos 8, 29, o que é que ele diz? Mesmo ali é pertinho para vocês, dá para os irmãos entenderem. Romanos 8, 29, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também agora os irmãos já sabem, predestinou. Eu só estou querendo realçar aqui o assunto de antemão. Mas se nós corrêssemos para o Velho Testamento, será que é a mesma linguagem? É. Em Jeremias 31, o versículo 3, ele diz o quê? E a linguagem é para o povo dele. Hoje pela manhã eu falei sobre isso. Deus trata a igreja como um marido que ama. Como eu posso falar para minha esposa, eu te amo. Jessé pode falar para Virgínia. O marido pode falar para sua esposa. Jesus faz a mesma coisa com a igreja. Eu te amei. Eu te amei com amor eterno. Significa que nunca vai parar de amar. Nunca. Eu te amei.
Essa é a história nossa. Essa é a minha história. E sabe, crente, quando nós estamos sintonizados nisso, nós entendemos por que eu nasci. Por que eu nasci na Bahia? Por que eu nasci naquele ano? Por que a minha família Sena? Por quê? Porque outros santos de Deus nasceram 200, 300, 400, 500 anos atrás. Por quê? Porque alguns vão nascer. Deus fez a história do seu povo. Vamos para o segundo assunto. Voltando a Romanos 11. Vamos conhecer o trabalho soberano. Agora eu quero que os irmãos liguem dos versículos 3 a 7. Presta atenção. Senhor, mataram os teus profetas. Vamos voltar um pouco para os irmãos entenderem o que ocorreu. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Versículo 2. Ou vocês não sabem o que a Escritura diz a respeito de Elias? Como pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, sou o único que sobrou e procuram tirar minha vida. Mas qual foi a resposta divina? Foi esta: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim também nos dias de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. E finalmente o versículo 7. Que diremos então? O que Israel buscava, isso não alcançou. Mas a eleição conseguiu isso. Os demais foram endurecidos. Vamos então perceber aqui o trabalho soberano. Olha, irmãos, há um perigo muito grande quando nós não temos conhecimento. Nem todos os crentes têm conhecimento desses fatos. E sabe, acarreta um prejuízo tremendo para a nossa vida. Foi assim com Elias. Aí nós estamos num trabalho. Nós olhamos e falamos, as coisas não dão certo. Está todo mundo contra a gente. Está todo mundo dizendo, olha, eles são cruéis. Eles pregam uma mensagem que nós não gostamos de ouvir. Não foi assim com Elias? Ele foi mandado para Samaria, para lá enfrentar a crueldade do rei Acabe, a crueldade dos seus muitos profetas, e desafiar. E aconteceu um grande desafio ali, porque Elias, irmão, cheio do poder de Deus, invocou o fogo do céu, que queimou o altar que foi feito, só para provar para uma Samaria rebelde, um povo rebelde, que o Deus que eles desprezaram lá da região sul de Jerusalém era o Deus verdadeiro. Irmãos, depois de uma vitória, aí o que se espera? Muita alegria, né? O mundo faz isso. Depois que seu time ganha, é muita festa, muito chope. Mas na obra de Deus não é assim. Depois de uma grande vitória, pode vir um momento de depressão. Existe aquele chamado pico, né? O pico das bênçãos. Depois vem a descida. Sabe por quê? Uma razão. É que Deus não quer que a glória seja nossa. Foi assim com Elias. Porque depois daquela impressionante, descomunal vitória, eliminando os falsos profetas de Israel, chamando a chuva, e a chuva veio depois de 3 anos e meio. Não era para ser abençoado assim, nesse sentido, de o povo erguer Elias e fazê-lo assim, mostrar quanto ele foi importante. Nosso herói, nosso mito. Aquele grande homem de Deus, que enfrentou 800 profetas. No outro dia estava correndo, fugindo da Jezabel, de uma mulher.
e entrou no estado de depressão. Quando ele ficou naquela caverna, reclamando. Por 3 vezes ele falou sobre isto. E Deus não tem dó do deprimido. Não. Tá bom. A resposta de Deus foi essa. O que é que Deus falou para ele? Olha o versículo, capítulo 11. O versículo 4. Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Em outras palavras, Deus está dizendo, não tem razão para você ficar deprimido, Elias. Você é meu servo, o trabalho é meu, quem opera sou eu. Então, você quer morrer? Então prepara a sua malinha. Dê o seu lugar para outro. Eliseu vai ser seu sucessor. Nota como Deus não tem dó. Com a ausência de fé. Mas eu quero me ocupar com isso agora, irmãos. Quando ele pensava que a multidão ficaria do seu lado. Quando nós estamos pensando que o mundo inteiro vai ficar ao nosso lado. Que vai apoiar a gente. Que nós vamos ter todo mundo ao nosso derredor. Elias não teve e não vai ter. Notem, irmãos. Nós temos um Deus que opera independentemente de nós. Enquanto eu estou orando, enquanto eu estou pregando, enquanto estamos jejuando, pedindo do Senhor, desperta-te, Senhor, teu nome está sendo desonrado em Ribeirão Preto, teu nome está sendo profanado por elementos perversos. Levanta-te. Deus está dizendo o quê? Eu opero independente. Está vendo, Elias? Você pensou que eu não tinha ninguém? Eu já tinha reservado 7.000 homens que não se curvaram perante Baal. Que história. Outro detalhe. Nós temos um Deus que conhece os seus. E quando eu menos espero, Ele começa a mostrar. Ele tem feito isso na história. Quando nações castigam crentes, os crentes aparecem nas cadeias. Os santos de Deus aparecem no meio do sofrimento. Esses que pertencem a Ele, nem sempre são nossos conhecidos. Paulo então esclarece no versículo 5. Observem, a minha vista já não está tão boa como antes. Assim também, nos dias de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. O que é isso, irmãos? Sempre Deus teve um remanescente. Os irmãos conhecem o livro de Isaías? Espero que conheçam. É o livro, particularmente meu livro. Queridos irmãos, logo no capítulo 1, Isaías ataca a voz de Deus através do profeta. Aquela nação corrompida. O povo ia para Jerusalém, para o templo, oferecia sacrifício, cantava as músicas de Israel. E Deus falava, eu não suporto, eu não aguento ver isso. Um povo corrompido, maldade tremenda. E eles encobriam tudo isso, irmãos, chegando em Jerusalém, oferecendo ofertas, cantando os louvores, usando as harpas e os instrumentos musicais. E Deus dizendo da cabeça aos pés, vocês estão completamente corrompidos. E aí naquele capítulo Deus diz, se não fosse o remanescente, um povo escolhido, Jerusalém já teria se tornado como Sodoma e Gomorra. Então, queridos, eleição é o quê?
Eleição é aquilo que difere das obras. Olha o versículo seguinte. Versículo 6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Então os irmãos podem perceber. Se eu digo que Deus está operando pela fé, estão crendo? É a graça de Deus? Se não é a graça, então é obras. E a obra do homem é incrivelmente pervertida. Quando Deus não opera por eleição, os irmãos podem perceber que os homens levantam, começam a agir, começam a gritar, começam a ter fervor. Mas não é pela graça, é por obras. Nós nem podemos imaginar a atuação da carne no homem para mostrar que ele é crente. Não pode haver nenhuma combinação entre graça e obra. Neste caso, o servo do Senhor, ele tem que ficar calmo, confiante, agir no tempo certo, operar no tempo certo. Porque quando o Espírito de Deus age, os homens começam a crer. Sabe? Há um amor pela palavra. Há um desejo pela palavra, há um prazer pela palavra, há uma glória pela palavra, há uma busca pela palavra, há uma busca pela verdade. Isso é obra de Deus. É impressionante. Tem acontecido ultimamente. Tem homens e mulheres que estão crendo e creem na palavra. Isso é manifestação da graça. Quando você vê o homem simples, humilde, querendo conhecer a verdade, querendo conhecer Jesus Cristo, não está confiando em si, é obra da graça. Caso contrário, haverá uma união entre o mundo, a carne e o diabo. Vamos para o nosso terceiro assunto. Conhecendo o poder da eleição. Quando não é por eleição, o que acontece? Por favor, irmãos, esse é um assunto aqui que pode deixar vocês aterrorizados. Eu sempre prego aqui para que os crentes se humilhem. Quanto mais humilhados formos, melhor. Quanto mais colocar nossa boca no pó, é melhor. Quanto mais anula meu ego, Deus opera. Enquanto eu reagir com orgulho, eu já vi alguns falando: pastor, o senhor duvida da minha salvação? Opa! Nós não fomos chamados para defender nossa salvação. Não. Por que defender? Jesus me salvou. Eu era digno do inferno. Por que eu vou ficar na defesa? O meu defensor, meu advogado, está ao lado do Pai. Pronto. Ele que diz que ele morreu em meu lugar. E quando alguém tenta me acusar, eu passo para ele. Lá está meu forte defensor. E vou mais longe. Que eu me atrevo a dizer que se o meu Senhor agora me jogasse no inferno, o que ele nunca fará, eu merecia. Por quê? Um réu condenado por escolha minha, eu estava disposto a pegar. Quando não é por eleição? Vamos então ao texto. Os irmãos vão perceber que eu não estou expondo minha convicção, mas a verdade que está aqui. Olha o versículo 8. Como está escrito. Agora Paulo volta para atacar o Israel endurecido. Olha o que acontece quando Deus salva alguns
e não salvam outras. Primeiro, haverá uma religião sem nenhum valor. Está vendo aqui? Deus lhes deu um espírito de profundo sono. Foi assim com a religião lá em Israel. Você vê isso no capítulo 10. Foi o que Jesus viu aqui. O que ele viu? Uma religião morta. Um povo que servia os homens. Os homens, incrivelmente, quando estão endurecidos, eles estão aptos para ouvir a voz de elementos que querem enganá-los. Corações endurecidos. Haverá também um zelo sem entendimento. Olha o capítulo 10. Veja, irmãos, versículo 2. Porque dou testemunho a favor deles, de que tem zelo por Deus, porém, sem entendimento. Oh, que terrível, quando Deus endurece o coração. A pessoa pode entrar numa igreja, ficar obstinada ali, dar sua própria vida por aquilo que não é verdade. Outro detalhe, haverá intensos sacrifícios, sem qualquer resultado. Uma prontidão em se gastar, em dar de si mesmo, matar a si próprio. Paulo fazia isso. Olha o capítulo 3 de Filipenses, onde ele diz, eu era zeloso pela minha religião, fui ensinado assim. Ele diz, eu queria ir para a ressurreição, mas através dos meus sacrifícios, do meu zelo. Como é que pode acontecer isso? Vamos exemplificar isso. Quando Deus endurece, haverá uma rebelião contra a verdade. Isso pode acontecer dentro de uma igreja. Deus, muitas vezes, fala 2, 3, 4 vezes com pessoas, para que elas saibam a razão que elas estão sendo condenadas. Eu já conheci pessoas que ouviram a verdade, mas perto do final da vida delas, elas endureceram completamente. Eu tive um irmão meu, ele foi na igreja comigo, cantava na igreja, mas a vida dele foi uma vida sem Cristo, uma vida no pecado. E quando ele estava perto da morte, alguns anos, ele começou a se envolver com o movimento russelita. E aquele movimento foi usado por Satanás para endurecê-lo mais e mais, até a sua morte. Às vezes alguns se revoltam contra a esposa, ou contra o marido, ou contra o pastor. Revolta. Eu não preciso disso. Oh, queridos irmãos, que perigo passa muitas pessoas que já ouviram a verdade. Outro detalhe, há um sacrifício sem nenhum valor para Deus. Uma disposição de dar, eu quero fazer qualquer coisa. Não tem valor para Deus. O homem sem salvação, ele não tem aquela capacidade natural vinda de Deus para servir ao Senhor. Ele é impuro por natureza. Mas o que acontece quando é por eleição? Por eleição, o poder é de Deus. Deus vence toda a rebelião do coração. Ninguém pode contra o Senhor. Não tem coração endurecido contra Deus. Quem era Zaqueu? Ele era melhor do que aquele homem rico que abandonou e deu as costas para o Senhor? Não. Foi o Senhor que entrou
e venceu toda a barreira. Quebrou o coração daquele velho homem. Os dois ladrões na cruz, ambos estavam sintonizados contra Jesus. Estavam atacando o Senhor, gozando dele. Mas de repente, um deles foi quebrantado o seu coração. O poder de Deus agiu, abriu seus olhos e ele pôde ver quem era o Senhor. Vence, irmãos, a rebelião do coração. Ninguém pode contra Deus quando ele age. Ninguém. Quando estamos pregando, eu nem posso imaginar o que Deus pode fazer com a pregação. Nem posso imaginar o que Deus pode fazer de repente numa semana, num domingo. Eu não posso imaginar, porque é o poder dele. Foi em Jerusalém, quando Jerusalém estava na festa de Pentecostes, milhares de judeus e prosélitos encheram Jerusalém. E foi ali que o Espírito de Deus usou Pedro. 3.000 almas se converteram. O que é isso? É o poder de Deus quebrantando corações. Oh, como nós podemos confiar. Confiar em Deus para operar na nossa casa, na vida dos nossos queridos, orando, falando e esperando o tempo dele. Hoje de manhã eu falei sobre isso. É no dia do poder do Senhor. Não é no dia do meu poder. Não é quando eu quero. Não é quando Elias quer. É quando Deus quer. É a vontade de Deus vencendo a incredulidade. Ninguém crê. Ninguém pode vir ao Senhor. Ninguém. É quando Deus chama. É quando Ele se ergue na sua compaixão, chamando pecadores, através de nossas vozes. O tempo é de Deus, queridos. O tempo é. Quantas e quantas vezes minha esposa já orou por mim, para que Deus tivesse misericórdia de minha vida, para pregar. Quantas vezes? Quantas vezes minha vida ficou abatida ao ver pecadores não crendo. Deus também, irmãos, utiliza a igreja para buscar os perdidos. É a nossa tarefa, queridos irmãos, testemunhar. Testemunhar. Saia, fala. Jesus me salvou. Pode salvar você. Venha ouvir as novas. Venha ouvir a notícia do céu. Vem. Está cheio de elementos gananciosos ganhando dinheiro do povo. Falem para os pecadores. Avisem aos seus amigos, parentes. Reúna eles, não tragam para ouvir. Vamos então para o último assunto aqui. Conhecendo o endurecimento. Versículos 8 a 10. Deus lhes deu um espírito de profundo sono, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi disse que a mesa deles se transforme em laço e armadilha, em tropeço e punição, e que os olhos deles se escureçam, para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Em primeiro lugar, nós temos aqui Deus dando um espírito. Que espírito é esse? Sempre, irmãos, no Novo Testamento, quando aparece a palavra espírito, é uma palavra neutra. Ela não é nem feminino nem masculino. Refere-se ao vento. É impressionante. Quando fala do Espírito Santo, a palavra santo já identifica. Quando Jesus quer falar do Espírito Santo, ele chama o Consolador. Ele coloca uma palavra masculina ali. Mas aqui fala o Espírito. Notem, irmãos, que quando fala de Espírito, está falando de alguma coisa que eu não vejo.
A palavra espírito aqui é aquilo que é usado no pneu de um carro, de uma bicicleta. É a palavra pneuma. Aí você está pensando no que está ali fora, né? No pneu em si, que a gente vê. Mas não. A palavra pneuma refere ao que está dentro. Espírito. E aqui está, amados, o que Deus faz. Não tem poder maior do que um espírito. Poder de um espírito. Quando Deus manda um espírito de mentira, de prostituição, de roubo numa nação, ninguém consegue segurar. Os irmãos lembram daquele espírito de mentira que estava na boca dos profetas de Baal? Foi Micaías que falou. Eu vi o espírito chegando perante Deus, falando: eu serei espírito de mentira. Já imaginou um demônio chegando perante Deus e pedindo permissão para operar mentiras em Ribeirão Preto? Foi assim que aquele espírito fez. Pediu permissão de Deus, chegou. Eu quero ser espírito na boca de todos aqueles profetas para enganar Acabe. E aqui está. Deus mandando o espírito de quê? Um espírito de profundo sono. Não é o Espírito Santo, irmãos. É o espírito de sono. Então, quando nós olhamos por fora. Nós olhamos o homem culto. Nós olhamos, puxa, que coisa. Ele poderia ser um crente. Nós olhamos aquele homem pobre. Puxa, como ele poderia ser um crente? Aquele jovem. Mas Deus não olha assim. Ele falou com Israel. Ele disse: eu vou endurecer. Os irmãos lembram quando ele chamou Isaías, capítulo 6? Lá no capítulo 6. Ele diz: vá, pregue. Mas ninguém vai se converter. Pode pregar. Isaías seria incumbido para pregar, para não ter nenhum resultado. Você vai pregar e eles não vão crer nunca. Imagina. Você passar 10, 30, 40 anos no lugar e nenhuma alma se converter. O que aconteceu? Deus deu um espírito de sono. Como aparece isso? Observe. Olhos para não ver. Os irmãos entenderam isso aqui? Às vezes eu vou naquele hospital que tem na Avenida Saudade. E logo na entrada, tem aquela estátua lá. Aquele homem com o chapéu na mão. E olhando. Ele tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Ele está do mesmo jeito. Os irmãos podem perceber que quando Deus manda um espírito de endurecimento, a pessoa continua sendo do mesmo jeito. Quando a última vez que eu vi meu irmão, antes da morte dele, era o mesmo homem. Mesma coisa. Brincando com Deus. Zombando de Deus na vida. Eu não quero. Olha, quando Deus dá os olhos para não ver. Você abre a Bíblia. Ele vê a Bíblia. Mas ele não quer ver. Ele tem ouvidos, mas ele não pode ouvir. Por fora bonito, por fora culto, por fora tem de tudo. Mas o problema é por dentro. Olha Israel nos dias de Jesus. Quando o Senhor entrou naquela sinagoga e começou a falar: sou eu vim, eu sou Deus. O povo estava admirado. Olha como ele fala bonito. É assim que fazem hoje. Olha como ele prega bonito. Olha que coisa. Olha que graça. Mas quando Jesus começou a atacar a religião deles, o farisaísmo deles,
Eles pegaram o Senhor para matá-lo. Só não mataram porque não era chegada a hora. Deus dá o espírito de sono. A pessoa é como uma estátua até o fim. Ela também é como uma casa sem habitantes. Havia então o perigo que ronda. Vamos lá. Qual o perigo? Veja o versículo 9. A mesa deles se transforme em armadilha, em tropeço e punição. Quando nós olhamos a mesa, irmãos, o que nós pensamos? Nós chegamos na casa, né? Nós chegamos aquela vez que eu fui na casa do irmão Diego. Nós oramos ali na hora, pela aquela mesa, aquela comida que estava. Né? Quando vamos na casa do irmão Antoninho, outra casa. Deus abençoe isso aqui. Mas aqui está uma maldição. Que a mesa deles não tem algo que mais o povo procura hoje. É churrasco, é comida, é festa, é bolo, é bebida. Eles estão atrás dessas coisas. Eles se dão por aquilo. Eles vão longe por aquilo. Que a mesa deles se transforma em laço e armadilha. Um homem foi com um grupo pescar no Mato Grosso. Um homem daqui. E lá na hora da comida, à beira do rio, ele pegou um pedaço de carne e engasgou com a carne e morreu. Aquilo que parece conforto pode ser seu fim. Para o Senhor, não há nenhuma dificuldade de tirar um ímpio da face da terra. Não há. Ele pode usar uma mosca para isso. Ele pode usar um mosquito da dengue para isso. Não tem dificuldade para o Senhor arrancar um perverso da face da terra. Diz também laço. O que é laço aqui? É aquela cilada, as arapucas que Deus arma. O homem está com um carro bonito e de repente, olha o que acontece. Olha o ladrão ali, olha um assassino ali. É no meio da prosperidade que vem os laços de Deus, sem que as pessoas percebam. Armadilha refere-se à caça, como Deus prepara, como você preparava. Eu me lembro quando nós fazíamos a arapuca para as aves, quando nós éramos pequenos lá na Bahia. Deus também prepara suas armadilhas, como caçando os elementos debaixo da sua ira. Ele põe tropeço também, tropeço. Ele põe escândalo na vida. Alguns caem em escândalo dentro da igreja. Alguns que nunca vão ser salvos. Nunca. Ele usa de punição, execução, através de morte, através de um câncer, através de um acidente, através de uma execução. Deus tem isso, queridos irmãos. Quando ele quis acabar com Jerusalém, incrédula, ele mandou o general Tito que destruiu a cidade. Destruiu o templo. E matou milhares de judeus. Deus não é capaz de fazer isso? E homens brincam com ele, achando que não. Ele está no mundo para fazer duas coisas só: salvar e punir. Só isso. Ele não está aqui para abençoar a vida de uma família ou de outra. Ele veio buscar e salvar perdidos. O restante está debaixo da ira. Está debaixo da ira. Oh, queridos, que juízo eterno. Olhos fechados, vida encurvadas, não se curvam diante de Deus, mas se curvam diante do mundo. E finalmente, olha o que diz o final do versículo 10. Fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Achamos que isso é brincadeira? Achamos? Não querem ouvir uma mensagem dessa?
mas deve ouvir. Não brinque com o Jesus da nova era. Ele é o Jesus, o anticristo, o rei da glória. Ele veio buscar perdidos. Ele veio buscar homens e mulheres arrependidos. Ele entra em qualquer lugar para atraí-los para si. E coisa maravilhosa ele garante fazer. Quando ele começa a chamar, pecadores vêm arrependidos. Muitos vêm chorando os seus pecados, enquanto outros morrem em seus pecados. Olha o que ele fez com Esaú. Ele mandou Esaú para a prosperidade. Mandou. Mas depois executou juízo contra ele e contra a descendência. Enquanto com Jacó, ele levou para baixo e depois ergueu em bênção. Esta é a doutrina da eleição. Ela é maravilhosa, essa doutrina. Deus veio buscar os seus. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Nós estamos pregando o evangelho que dá certo. Eu não estou pregando o evangelho que talvez vai dar certo. Eu estou pregando sabendo que vai dar certo. Porque Jesus não veio tentar salvar. Ele veio salvar. Porque ele tem os dele. E agora, para terminar, o que é que nós podemos fazer? Eu nem estou mais no texto, mas eu estou dizendo para os irmãos que amor nós podemos ter, que compaixão nós podemos ter pelos perdidos. Nós fomos chamados para ser um povo cheio de compaixão, cheio de misericórdia, e clamar a Deus: Senhor, tem misericórdia dos nossos vizinhos, dessa cidade. Olha a situação grave que está. As moças virando prostitutas, jovens nas drogas, lares destruídos. Se tu não virás, Senhor, para mudar essa situação, para mostrar como é grande a tua compaixão. O Senhor não desprezou uma cidade como a de Nínive. Ele olhou para Jonas e disse: Jonas, eu vou mostrar para você o que é que eu faço. E não pode mostrar para um povo tão corrompido desse o que ele é capaz de fazer. Eu não sei, queridos irmãos, quantos eleitos tem. Ele falou para Elias: eu tenho 7.000. Quantos mil ele tem aqui? Eu não sei. Ainda a porta está aberta. Ainda a porta da graça está escancarada para os perdidos. E ainda a minha voz e a voz de outros servos de Deus podem proclamar: vinde a mim, pecadores. Vamos ficar em pé.